Olá, eu sou o Lucas Lima Romero. E eu sou Marco Antônio Gaspar Garcia. O TAD do nosso grafo ele apresenta três structs principais. Inicialmente a gente tem o grafo em si, que possui um vetor de vértices e também um número de vértices. A gente tem a struct vértice, que possui as características designadas no documento, como grupo, grau de entrada e saída, e também um ponteiro para a aresta inicial, que é o início da nossa lista de adjacências. Cada elemento dessa lista, então, é uma aresta que possui tecnologia de destino, peso e um ponteiro para a próxima aresta. A função auxiliar busca binária no grafo é recorrentemente utilizada no nosso projeto, em que o usuário envia um grafo e a chave de busca. Caso essa chave exista no vetor de vértices do nosso grafo, a gente vai retornar o índice onde ela está. Caso contrário, a gente envia o índice que ela estaria lá caso ela existisse no grafo. Essa função é muito útil caso a gente esteja fazendo inserções como na funcionalidade 8. Bom, em todas as funcionalidades a seguir, a gente vai precisar abrir um arquivo binário e criar um grafo a partir dele. Então a gente criou essa espécie de funcionalidade auxiliar, que é uma modularização, para a gente não ter que ficar repetindo esse tanto de linhas em todas as funcionalidades que vêm a seguir. Então a gente abre o arquivo binário, a gente lê os registros um a um, e a gente vai inserindo no grafo. Ao final disso, a gente retorna o grafo para a funcionalidade principal. Aqui na função insere grafo, a gente recebe todo o registro como parâmetro, né? E a gente vai desmembrando essas informações pouco a pouco. Bom, se o grafo está vazio, aqui a gente cai na função trivial, que é insere grafo vazio. Se o grafo não estiver vazio, a gente tem três casos possíveis. Um caso é ter que criar dois vértices, os dois não existem. O outro caso é criar um vértice só porque um deles já existe. O outro caso é não criar nenhum vértice porque os dois já existem. Aqui a gente calcula onde a gente deve criar, ou onde a gente deve inserir, se ele já existe. E depois que a gente garante que eles já existem, a gente vai e adiciona uma aresta entre eles. Devido à modularização que a gente comentou anteriormente, a funcionalidade 8 e 9 ficaram bem curtinhas. Então tá aqui a outra, a gente tem que exibir todo o grafo na tela. Então a gente gera o grafo a partir da funcionalidade auxiliar que a gente comentou e imprime ele, basicamente isso. A funcionalidade 9 do nosso projeto serve para gerar um grafo transposto a partir de um que já foi lido no arquivo binário. Ela está definida nessa função, que recebe um grafo normal e transpõe ele com a função que eu vou mostrar a seguir. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a transposição. Primeiro a gente recebe um grafo já criado e a gente vai fazer o seguinte. A ideia é que os vértices criados nesse novo grafo transposto são exatamente os mesmos. A diferença é aquilo que era origem vai virar destino. Então, para fazer isso, precisamos primeiro, no grafo transposto criado, criar que o número de vértices dele é exatamente igual ao do grafo original e os vértices também são exatamente os mesmos. Então a gente já consegue fazer a alocação dinâmica aqui e já colocar os vértices exatamente iguais aos que eram antes, que é o que a gente faz exatamente aqui nessa linha com esse loop for. Bom, essa aqui é o cerne da nossa funcionalidade. A ideia é que a gente vai começar a percorrer, então, os vértices desse nosso grafo. A primeira coisa que a gente faz, então, é criar a nossa aresta que a gente vai iterar sobre ela, ou melhor, a gente vai percorrer a aresta do grafo original. Para cada elemento dessa aresta, a gente vai calcular a posição de destino no grafo transposto, a partir de uma busca binária que utilizamos de forma recorrente no nosso trabalho. Dessa forma, a gente calcula a posição de destino no grafo transposto e adiciona a aresta nessa posição de destino encontrada com a tecnologia de origem que estava associada a ele no grafo original. E assim a gente também adiciona essa aresta criada. Em seguida, a gente simplesmente vai para a próxima aresta. E essa aresta é importante citar que está associada aqui ao grafo original. Então, existe uma dubiedade aqui entre essas duas situações. A gente faz a adição da aresta no grafo transposto com a tecnologia de origem do grafo original. Esse é o cerne da funcionalidade. Bom, agora eu vou explicar a funcionalidade 10 do nosso trabalho. Basicamente, ela serve para fazer uma busca da tecnologia dentro de um grafo. Para isso, a gente utiliza um grafo transposto para facilitar essa busca. Calculamos, então, a posição de destino, porque esse grafo transposto ele vai ter como os vértices as tecnologias de destino e cada aresta que ela tiver vai ser as tecnologias de origem. Por isso vai ser mais fácil fazer a busca no transposto, já que a gente tem uma funcionalidade pronta para transpor o nosso grafo. A ideia é que a gente vai calcular a posição do nosso vértice de destino, que é aquela tecnologia que de fato estamos procurando, para depois fazer o print de todas as arestas que estão associadas àquele vértice da maneira que foi pedido na implementação e, caso ele não exista, a gente printa registro inexistente. Bom, essa aqui é a chamada da função que analisa aquelas coisas básicas, se o grafo foi ou não gerado corretamente, faz a leitura da string com as aspas e executa a busca da tecnologia de fato. A funcionalidade 11 implementa o algoritmo de Kossaraju para determinar quantos componentes tem um grafo. Se o grafo tem apenas um componente, significa que ele é fortemente conexo. Então aqui a gente pega o grafo referente ao arquivo e o seu transposto. A gente cria aqui as nossas variáveis auxiliares para ajudar a gente a atravessar o grafo. E para cada vértice que ainda não foi visitado, a gente faz uma busca em profundidade. Isso vai marcar uma ordem na pilha, uma ordem de vértices que a gente deve percorrer na próxima busca em profundidade, que vai ser no grafo transposto. Bom, depois de feito isso, a gente vai chamar a busca em profundidade no grafo transposto. Por quê? A gente vai pegar e começar a desempilhar os vértices que a primeira chamada empilhou. A gente vai chamar na ordem inversa e no grafo transposto. E a quantidade de vezes que essa função for chamada vai determinar o número de componentes do nosso grafo. Se ela for chamada só uma vez e visitou todos os vértices, significa que o grafo tem apenas um componente. Então significa que ele é um grafo fortemente conexo. Se ele precisar de duas chamadas para visitar todos os pontos do grafo, significa que ele vai ter duas componentes. E assim por diante. Então aqui a gente printa e é isso. A funcionalidade 12 implementa o algoritmo guloso de Dijkstra para determinar o caminho mais curto entre origem e destino. Bom, a gente gera o grafo referente ao arquivo binário e a gente cria aqui nossas variáveis auxiliares. A distância vai guardar a distância de cada vértice por vértice origem. E aqui é o vetor de visitados. A gente repete isso N vezes. E a gente determina o índice do vetor de vértices do nosso grafo do vértice origem e destino. Bom, a gente inicia todas as distâncias como infinito, todos os vértices como não visitados, e a distância de origem a gente marca como zero, que é o nosso ponto de partida. Como ele é um algoritmo guloso, ele precisa testar todos os caminhos e ver qual que é o mais curto. Então o que a gente faz aqui é verificar se nessa iteração o caminho adjacente já foi visitado ou não, marca o atual como visitado, e para cada aresta que o nosso vértice atual possui, a gente vai testar todas as possibilidades de chegar no nosso destino.
somando os pesos, e a gente vai pegar sempre a menor delas, porque a gente quer o menor caminho. Então, se a distância da nossa origem para o destino deu infinito, significa que não existe caminho. Então a gente printa caminho existente. Se não, a gente printa a soma dos pesos do menor caminho possível de um nó para o outro.